com o deputado Léo de Brito. O deputado Paulo Teixeira fala nesse momento. Bom, eu quero inicialmente parabenizar o presidente Luiz Couto pela condução desse depoimento aqui na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos abre para um fundamental depoimento. Parabenizo também os deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta pela iniciativa e cumprimento o senhor Rodrigo Tacla Duran. Senhor Rodrigo Tacla Duran, o Brasil tem um sistema de poderes que é um sistema que prevê o seu equilíbrio entre os poderes. E hoje nós estamos vendo denúncias de exacerbação na condução de segmentos do Poder Judiciário. E é por isso que o seu depoimento nos ajuda e essa CPI nos ajudará. Uma segunda questão, doutor Rodrigo Tacla Duran, é que todo mundo se pergunta por que o sistema de justiça não quer ouvir o senhor Rodrigo Tacla Duran. O que amedronta o sistema de justiça a oitiva oficial do seu depoimento? E todos nós nos perguntamos por que o senhor não é ouvido. O que faz com que o sistema de justiça recuse a oitiva de Vossa Senhoria? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, ainda que algumas delas sejam repetidas do que já foi perguntado aqui. Primeiro, como é que foi o primeiro contato com o doutor Zuccolotto, no Paraná? Como é que o senhor contatou esse escritório de advocacia do doutor Zuccolotto, no Paraná? Meu escritório tinha diversos correspondentes em diversas cidades, e no caso de Curitiba, havia contatado ele. Ele já trabalhava há algum tempo para o meu escritório, fazendo a parte correspondente, tinha subestabelecimento em alguns casos, como eu comentei, e esse contato foi bem antes de eu ser investigado ou ter qualquer investigação em andamento em Curitiba ou qualquer lugar. No momento que o senhor começou a ser investigado, que proposta o escritório do Dr. Zuccolotto fez para o senhor de benefício em relação a eventuais punições judiciais? Por exemplo, em relação à pena e em relação a valores. Não, no caso do... Eu fui a Curitiba com outro advogado que participou das reuniões, ele era de São Paulo, e eu tinha tido aquele contato prévio em relação ao pessoal da UTC que havia comentado a questão da panela de Curitiba. Eu percebi a dificuldade do advogado, que não era de Curitiba, em levar e lidar com a negociação. Foi quando eu decidi procurar o Dr. Zuccolotto para que me auxiliasse. O Dr. Zuccolotto estava relacionado entre aqueles advogados da panela de Curitiba? No que o pessoal da UTC me passou, não. Sim. E o senhor o considera da panela de Curitiba, não? Hoje, na época, não. E hoje? Pode ser. É grande, né? Sim. Uma pergunta que eu faço para o senhor: depois que o senhor fez as tratativas com o Dr. Zuccolotto, o senhor já mencionou, mas eu queria repassar, que o senhor recebeu um e-mail de 3 procuradores fazendo uma proposta de benefício a partir de uma delação premiada, correto? Quem são os 3 procuradores? Robertson Possobon, Carlos Fernando dos Santos Lima e Júlio Noronha. O senhor não os contatou, o senhor estava em contato só com o escritório de advocacia do Zuccolotto, correto? E eles te contataram espontaneamente ou não? Não, eu já havia tido contato com eles, já vinha numa série de contatos, e, por fim, saiu a minuta. E eles mandaram a minuta para o senhor? Foi encaminhada por eles ao meu advogado, no caso, o outro advogado, não o Zuccolotto, e ele me encaminhou. E eu estava tratando e o Zuccolotto me ajudava em paralelo, não diretamente lá nas reuniões em Curitiba. O senhor sabe dizer... Comigo outro advogado. O senhor sabe dizer se algum desses procuradores tem algum irmão advogado que atua na comarca de Curitiba? Desses 3... O senhor saberia dizer, não? Desses 3 do e-mail? É.
O Robson Possobon, acho que tem uma irmã que é advogada em Curitiba. Em Curitiba. O senhor sabe o nome dele, do advogado que é irmão do Robson Possobon? É irmã, é Irmã, mulher. como ela se chama? Se eu não me engano, Thaís. Thaís. Bom, o senhor sabe dizer se a esposa do Dr. Sérgio Moro seria sócia do escritório de advocacia do Dr. Zucoloto? Sim, soube que é. Como é que ela se chama, a esposa do senhor Sérgio Moro? Doutora Rosângela. Rosângela Moro. Então ela é Sim. sócia do Zucoloto que estava transacionando a delação premiada, correto? Eu não sei se ela ainda é, se era, eu sei Ao que em algum tempo ela momento ela foi era. sócia. Ao tempo ela era. Creio que sim. Era sócia, tá. O senhor fez algum pagamento para a pessoa jurídica do escritório do Dr. Zucoloto? Sim, Então, ela, como sócia, pode ter sido beneficiada desse pagamento, eventualmente, sim, se era sócia na época, sim. na distribuição de dividendos do escritório. Correto. Portanto, a esposa do senhor Sérgio Moro pode ter se beneficiado de um numerário pago como honorário por um investigado da Operação Lava Jato. Deputado, nessa ocasião, o serviço que ele estava prestando para mim é um serviço regular, não há nada de errado, é um serviço correspondente. Sim, mas o senhor era na já questão- investigado da Operação Lava Jato. Não, O senhor eu contratei estava ele antes de ser relacionado na investigado, operação. quando ele prestava esses serviços. Então, o senhor pagou no período anterior ao momento que o senhor foi investigado. Eu contratei ele muito antes de ser investigado ou ter qualquer situação processual em Curitiba. Certo. Mas aí, Não há relação entre as coisas. mas depois o senhor foi investigado e ele foi seu advogado. Aí é outra história, eu procurei ele para me ajudar nos contatos locais em Curitiba para poder viabilizar um acordo, porque afinal, o que estava se tratando ali é um acordo, não é um processo. Então, o que você chegar num acordo, um acordo natural, você precisa das pessoas que têm maior afinidade, maior proximidade. Certo. E no caso, eu entendia como ele vivia em Curitiba, de ter, né, essa proximidade. Tá. E a senhora Rosângela Moro era sócia dele. Nessa época eu não sei se era, eu sei que foi, mas eu não lembro qual o momento, e eu não tenho conhecimento de qual data ela foi sócia ou não. Quando o senhor falou da atividade do senhor Zucoloto, o senhor tem conhecimento que, em defesa dele, quem saiu foi o senhor Sérgio Moro? Pela imprensa, O que ele falou? que primeiro me ofendeu, O que ele falou do senhor? que era um mentiroso, etc., e que era um amigo e padrinho de casamento, se não me engano, do juiz. Do Zucoloto. Então, saiu em defesa do senhor Sérgio Moro, saiu em defesa do senhor Zucoloto, nada mais, nada menos que o senhor Sérgio Moro, correto? Correto, e eu não fiz, e não havia nenhuma menção a ele de participação ilícita, nada de minha parte no livro que vazou, nada disso, eu nunca acusei o juiz Sérgio Moro de nada, nem nesse assunto. Esse assunto, quem tem que responder do Zucoloto adiante é o Zucoloto. Certo. Portanto, o Zucoloto, sócio da Rosângela Moro, quando foi mencionado por Vossa Senhoria, quem saiu na defesa dele foi exatamente o juiz Sérgio Moro, correto? Correto. Correto. Publicamente. Bom, publicamente, não é isso? E o acusou. Qual foi a natureza da acusação? Ele inclusive, fez uma nota, né, de resposta. Ele respondeu a reportagem em nome do Dr. Zucoloto. O senhor tem conhecimento que tem uma acusação contra o advogado Figueiredo Basto? Tomei conhecimento pelo Estado de São Paulo há poucas semanas. O senhor tem conhecimento que um doleiro disse que esse advogado cobrou para não falar de algumas pessoas dentro do processo de delação? Pelo que eu li da matéria, eu entendi que ele cobrou por dar proteção É isso. ao
aos doleiros, não é? É isso. Portanto, não falar do doleiro, não é isso? Da proteção ao doleiro, é isso? É, que eu entendo que restou frutífera, porque Dario Messer não foi processado em Curitiba. Portanto, nos processos de delação Nem o Vinícius premiado, Clary, nos nenhum pro- deles foi processado em Curitiba. no processo de delação premiada em Curitiba, o doleiro pagou para ser protegido, pagou a esse advogado Figueiredo Basto, correto? É o que foi noticiado pelo Estado de São Paulo. Daí eu procurei entender e procurei verificar se havia. Eu já tinha me chamado a atenção o fato de alguns delatores ter delatado eles e eles não serem denunciados em Curitiba. Então, o senhor acha que tem gente que é delatada e não é denunciada porque nesse ínterim essa pessoa é protegida? Não sei se protegida, mas não foi acusado. Não é acusado, Nem né? sei se investigado. Mas O o senhor fato Dario de- Messi, por exemplo, não foi. Não foi acusado. Portanto, há um sistema Já em ali, Curitiba, não. um sistema que uns pagam e outros não pagam diante da lei, correto? Pagam do ponto de vista que sofrem a ação da justiça, porque parece que pagam em numerários para não Eu não serem sei, processados. deputado, eu não sei se pagam, mas vamos uma conta rápida, são 7 anos, aí, se não me engano, 96 meses, 50 mil dólares, são 4 milhões e 800 mil dólares. Vezes 5 que foram delatados, são praticamente 25 milhões de dólares. Não é um esqueminha pequeno de 50 mil dólares, deputado. Tá. Bom, então o senhor, a deputada Luziane... Deputado Paulo Pimenta, rapidamente, é só para dizer... Paulo que- Pimenta é um Oh, deputado desculpe, líder, Paulo Teixeira, muito que maior nós, é que expressão. você também é uma pimenta. Mas, assim, do ponto de vista de combatividade. Mas, deputado Paulo Teixeira, eu só queria registrar, porque fiz a queixa da TV Câmara, que não estava cobrindo, e nossos colegas aqui chegaram aqui e passam a colaborar com a nossa audiência. Muito bem, atenta, tanto que Vossa Excelência é jornalista e é professora de jornalismo e, portanto, observou um fato muito importante para o transcorrer dessas... Senhor Tacla Duran, a Odebrecht pediu para o senhor... Na questão da seletividade, que o senhor está colocando, não sei se é o caso de proteção ou não, mas trata-se de seletividade. A exemplo do que eu comentei, que foi delatado o Dario Messer pelo Olívio Rodrigues e outros, há também o caso do jornalista Diogo Mainardi, o antagonista, que foi delatado pelo, inclusive, um funcionário de alto escalão da Odebrecht, que é o Henrique Valadares. E nós não vimos nenhuma investigação aberta contra o jornalista, ou contra empíricos, ou contra o Paulo da PVA, que é a empresa de marketing, aberta em Curitiba, que recebeu da Odebrecht e que está em perícias feitas pela Polícia Federal, pagamentos para essa empresa, e que tem ligações a essa delação que foi feita pelo Henrique Valadares. Sobre o jantar. Então, sobre o senhor jantar Tecla de Duran, a lei não é para todos, então, me parece. É a delação à la carte. À la carte. Esse entra, aquele não entra, esse entra, aquele não entra. Então, há um mercado de delações que está sendo praticado em Curitiba. Nesse caso, até tem perícia da Polícia Federal que mostra os pagamentos do Odebrecht para essa empresa. Como é que chama a empresa de comunicação? O PVA, eu posso passar para você. PVA. IPVA é imposto aqui, Não, né? PVA. Sem PVA, tá. Senhor Rodrigo Tacla Duran. Os dados eu localizo aqui. Doutor Rodrigo, esses dias eu estava no Supremo Tribunal Federal, nós estávamos eu, o deputado Vadir, o deputado Paulo Pimenta, e tinha um livro lá no Supremo Tribunal Federal dos grandes advogados, né? Deputado, Oi. PVR Marketing Propaganda. PVR Marketing. Então, essa empresa foi delatada e não foi investigada. Não foi delatada pelo seu Benedito Júnior e pelo Henrique Valadares. Existem pagamentos mapeados numa perícia da Polícia Federal. E o próprio vídeo de delação do Henrique Valadares, que envolve o jornalista, o Diogo Mainardi.
E isso nunca foi investigado. O senhor conhece os sócios dessa empresa Como, PVA? como Dario Messer, não foi investigado. Não foi. O senhor conhece quem são os sócios dessa empresa PVA Comunicação? Não, Não sabe quem são, não. Tá. não. Deixa eu Tem fazer o... empíricos também, tem empíricos. Como? Empíricos também tem É ligação. outra empresa que foi delatada e não foi investigada? Empíricos? Não? Faz parte aí desse grupo de mídia. De grupo de mídia. PVA e Empíricos. Tá bom. PVA não, PVR. PVR. PVR, tá. Marketing propaganda. Doutor Rodrigo Tacla Durão, outro dia eu vi um livro dos grandes escritórios de advocacia do Brasil, acho que em 2015 ali constava o seu escritório. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, na hora que foi-lhe oferecida pela Odebrecht a delação entre os seus executivos, Foi. por que o senhor não aceitou? Os procuradores não aceitaram. Os procuradores não aceitaram. Na delação havia um roteiro prévio? Só para esclarecer, deputado. Eu não assinei o termo que a Odebrecht me mandou para participar do acordo. Tá. Entretanto, antes que tivesse a oportunidade de devolver esse papel, me foi informado pela empresa que eu não poderia prosseguir, nem como aderente, nem delator, nem nada, porque os procuradores não haviam aceito meu nome. Então foi impugnação dos procuradores. Por que o senhor acha... Por causa que eu havia a prévia tentativa de acordo, que é essa que nós estamos falando aí, que participou do Eles que vetaram sua participação, por que o senhor acha que os procuradores vetaram a sua participação? Eu não sei porquê, mas eu acredito que por conta das negociações prévias que não deram certo. Mas por que eles se recusam a ouvi-lo em carta rogatória? Por que há essa recusa? O que tem Tacla Duran de tão importante que os procuradores não querem ouvir? Dar arrepio nos procuradores? A minha impressão, deputado, é que os meus depoimentos e provas que eu posso vir a fazer em processo brasileiro, isso pode vir vai contra a estratégia de acusação que eles têm sustentado. O senhor acha que o seu depoimento pode mudar os fatos no Brasil em relação a essa persecução criminal? Com certeza atinge a estratégia, porque o senhor é advogado e sabe muito bem que a partir que eles fizeram o acordo e receberam um sistema, isso aí tinha que ser periciado antes de dar curso a qualquer processo. Então não houve perícia? Prévia não, agora fizeram uma que de fato confirmou que há alterações. Alterações, então houve alterações. Depois da entrega. Doutor Rodrigo Tacla Durão, o senhor sabe que, o senhor é advogado, e o senhor sabe, evidentemente, que num processo que deixa vestígio, é fundamental a perícia, senão esse processo é nulo de todo direito. Vossa Excelência, então, está dizendo que nesse processo não houve perícia nesses arquivos. E quando houve, atestou ter havido adulteração, correto? Correto, a perícia foi feita pela Polícia Federal somente muito tempo depois, e depois da CPI e da JBS, a imprensa divulgou, e tem lá o IP que provocou alterações. Evidentemente, ali falam como se tratam, minimizam, como se fosse só uma parte pequena. Isso daí é a partir do momento da entrega. A parte maior que foi adulterada é antes da entrega. Então, eles estão vendendo gato por lebre? Em relação ao sistema, sim. Sim? E as informações, portanto? O sistema não se presta à prova. Como? O sistema não se presta à prova jurídica válida. Sei. Mas houve adulteração no sistema, portanto. Alteração. Tá. Adulteração. Adulteração. Apagaram, inseriram dados, apagaram, mudaram dados. Então, eles ali mudaram os fatos. Portanto, E não só o sistema da empresa, como o sistema do banco foi fraudado. O sistema do banco foi fraudado. o sistema do banco também foi fraudado.
Sim, no que tange a questão das transferências internas. Tá. Mas, olha, Foi apagado, na ocasião, foi apagado os beneficiários e remetentes dos dinheiro, das transferências internas, para que não fossem localizados e não fosse feito tracking do dinheiro. sim. Isso aconteceu antes de ser apreendido o sistema e durante o desmonte do Departamento de Operações Estruturadas, que era coordenado pelo Dr. Maurício Ferro, cunhado do Marcelo Odebrecht. Então, nós estamos diante de um sistema adulterado que serviu de base para as acusações que o judiciário brasileiro estão fazendo, correto? Sim, Certo. ele foi adulterado antes de apreendido e a perícia mostrou que depois também. Depois, antes e depois. E esse Sim. sistema está servindo de base para as acusações. E algumas acusações que só usaram o documento e não foi periciado. Entendi. Doutor Rodrigo Tacla Duran, o senhor soube que um procurador de nome Marcelo Miller, ainda na condição de procurador, ele que dentro do Ministério Público conduzia as chamadas ações controladas de gravações, de conversas, etc., ele ainda na condição de procurador advogava para a JBS, contratado pelo escritório Trench Watanabe Rossi, ou Trench Rossi Watanabe. Para a JBS ou para o Odebrecht, deputado? Não, para a JBS. Eu mudei o... Sim, eu soube da questão dele com a JBS pela imprensa. O senhor sabia que a acusação de que, ainda na condição de procurador, ele já advogava, portanto, ele estava jogando os dois lados, já advogada para a JBS? Soube pela imprensa. Tá. Bom, por último, para concluir, o senhor sabia que... E agora, por último, eu soube que ele vai prestar concurso para juiz federal. Para juiz federal, né? Quer dizer, ele vai querer julgar os demais, talvez com a mesma régua que ele acusava e advogava ao mesmo tempo, né? Eu vou para a conclusão. O senhor sabia que há uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, pedindo para ouvi-lo e apresentando as provas? A representação é essa feita pelos deputados Paulo Pimenta, Vadi Damuz e Paulo Teixeira? Soube. O senhor soube da decisão da Procuradoria-Geral da República? Soube agora, nessa audiência, pelas perguntas do deputado Ladim. Certo. Que eles, então, acharam que não é interessante prosseguir. Ora, senhor Tacla Duran, nós não entendemos o que está acontecendo no judiciário brasileiro quando se negam a ouvi-lo. Quando se negam a entender que muitas ilegalidades estão sendo praticadas nessa operação farsa-jato, que, inclusive, tem condenado pessoas sem provas. Foi o caso do presidente Lula, condenado sem provas. E agora nós estamos vendo que tem um subterrâneo de corrupção, um subterrâneo de negociação, de compra de depoimentos, envolvendo o que foi aqui chamado da panela de Curitiba. A panela de Curitiba, que é aquela que tem mais acesso aos poderes locais da justiça. Por isso eu quero, em primeiro lugar, parabenizar pela sua coragem essa que o senhor tem demonstrado ao longo do tempo. O senhor se insubordinou a esse estado de coisas montado, e está sendo uma pessoa de enorme coragem. Eu queria terminar e fazer a última pergunta para o senhor. O senhor vai fazer um depoimento, uma delação para o Departamento de Justiça americano? Não. Não? Não. Tá, muito obrigado. Então, agradeço, presidente, agradeço o deputado Léo. Prometi... Com a palavra, o deputado Léo de Brito. Obrigado. Senhor presidente, senhora